Pessoal, bem-vindo de novo aqui no canal, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre protozoários, leishmaniose, imunidade celular, conexões clínicas, né, para você poder dominar aquele assunto, tá? Vou começar com um estudo de caso, tá? Imagina que você tá lá no ambulatório, né, na UBS lá, né, da atenção primária de saúde, né? Chega um paciente que veio da área rural, né, visivelmente debilitado, né, ele relata febre há semanas, persistente, tá? Perdeu peso sem explicação alguma, tá? Com o abdômen bastante distendido e se queixa de uma ferida, né? Na perna ali, bem ulcerada, tá? Com bordas elevadas, né? E fundo granular, né? Então, no exame físico, né? Que foi feito, né? Nota-se o quê? Esplenomegalia, né? Que é o que é isso, né, gente? É o aumento do baço, tá? Aí, o que a gente começa a imaginar, né? O que a gente vai pensar? Né? Isso é uma infecção? É uma bactéria cutânea? Né? Ou talvez uma tuberculose disseminada, né? Ou até mesmo uma doença autoimune, né? Então, assim, a gente tem que pensar em várias hipóteses, né? E se, na verdade, a gente estiver falando de um caso de leishmaniose, né? Pode acontecer também, tá? Você saberia explicar a relação entre parasita e sistema imune? Até mesmo para o desenvolvimento da tireoide? Alguém tem uma ideia de como que isso funciona? Né? Então, vamos lá, né? A pergunta é provocadora, bastante, né? Mas pode esconder alguns detalhes muito comuns em confusões entre estudantes, né? Então, a gente vai estar aqui para desconfundir um pouquinho, né? Que é a confusão entre o timo e a tireoide, tá? Então, vamos por partes primeiro, né? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho do parasita, né? A leishmania, né? Que é da leishmaniose, tá? Que ele é um protozoário, intracelular obrigatório, ou seja, ele sobrevive e se replica dentro dos macrófagos, tá? Que são células do sistema autoimune inato, né? Que ao entrar no organismo pela picada de um mosquito, que o mosquito que é o vetor dessa doença, né? Dessa patologia, né? Ele se aloja nos tecidos e é rapidamente fagocitado, tá? Porém, dentro dos macrófagos, ele se transforma em sua forma infectante, né, que chama mastigota, tá? E escapa da destruição. Então, o corpo ele só consegue controlar essa infecção com uma resposta imune celular eficaz, né? Especialmente ativados pelos linfócitos T, CD4+, né? E o TH1, né? Que secreta interferons gama, né? Que é uma ocitocina essencial para ativação dos macrófagos, tá? E depois disso, né, a gente tem que falar um pouquinho do sistema imune, né? Como que a gente vai controlar essa leishmaniose, né? Dependentemente e fundamentalmente, né, da imunidade celular adaptativa e não da produção de anticorpos. Isso significa que o sucesso ou o fracasso da resposta imunológica contra a leishmania está diretamente relacionada à capacidade do nosso organismo, né? Ele tem que o que nosso organismo tem que fazer? Reconhecer os antígenos apresentados pelos macrófagos, né? Ativar os linfócitos T, CD4+, tá? E produzir citocinas, né? Tanto nos interferons gama, né? Ou nos alfas, tá? E essa resposta não ocorre ou é desviada para o padrão moral, ou o protozoário persiste e prolifera, tá? E onde que a gente vai encontrar esse desenvolvimento na tireoide, né? Na verdade, não é a tireoide, mas sim o timo, tá, gente? Que tá diretamente envolvida nesse processo. Então, a gente tem que pensar que não o pessoal confunde muito timo com tireoide. Então, assim, o que tá relacionado a esse processo é o timo, tá? Então, assim, essa falha compromete a resposta imune contra os agentes intracelulares, como a leishmania. Por isso, muitos indivíduos com timo ausente ou atrofiados são muito mais suscetíveis formas graves de leishmaniose, tá? Que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tireoide, tá? Aí a gente tem que pensar em algumas perguntas que podem surgir, né, na parte clínica, né? Qual seria o provável diagnóstico desse paciente? Qual que é o agente causador dessas condições? Né? E o mais importante, por que o organismo dele não está conseguindo combater essa infecção? O que está acontecendo ali que ele não está conseguindo produzir os anticorpos necessários para poder fazer o combate dessa infecção, tá? Então, assim, vamos pensar um pouquinho, né? Provavelmente seria uma leishmaniose, né? Esse é um conjunto de sintomas, né? Febre prolongada, emagrecimento, esplenomegalia e lesão cutânea, né? E altamente sugestivo de leishmaniose,
né, que é uma zoonose parasitária, né, causadora do protozoário do gênero Leishmania, né, dependendo da espécie envolvida e da resposta imune do paciente. E ele pode apresentar formas cutâneas, mucocutâneas ou viscerais, né, que é a forma mais grave. E os protozoários, eles são transmitidos por um vetor, né, e o principal vetor é o mosquito, que é chamado mosquito palha, tá? Que ele inocula esse parasita, né, de forma promastigota, né, na pele do parasita ali, né? E esse protozoário é fagocitado por macrófagos, né? E dentro dessas células transforma-se em a mastigota, né? Onde vai se multiplicar silenciosamente. Então, às vezes, demora um pouquinho ali o paciente descobrir, assim, o diagnóstico, ou até mesmo procurar uma unidade de atendimento, tá? E por que o corpo não combate efetivamente essa infecção? Vamos pensar um pouquinho, né? Aqui é a parte mais fascinante da nossa investigação, que é a resposta imune do hospedeiro, né? Então, o protozoário da leishmaniose, ele vive e se replica dentro dos macrófagos, né? Então, que são células o quê? De defesa, né? E para eliminar o corpo, depende da ativação eficaz, né? Da imunidade celular, mas especificamente dos linfócitos TCD4, mais os subtipos do TH1, né? Então, esses linfócitos, eles liberam citocinas com interferons gama, né, para ativar os macrófagos e para matar os parasitas intracelulares, né? E se essa via de TH1 estiver suprimida, ausente ou ineficiente, o protozoário continua a se replicar e vai se disseminar, né? E podendo levar à forma mais grave, que é a forma visceral da doença. Tá? Então, é por isso que o sistema imune não consegue resolver tudo sozinho, né? A leishmania se esconde no interior das células de defesa e sem ativação correta do linfócito T, os macrófagos vão permanecer ineficazes, então não vai ter uma resposta ali, né, do corpo, tá? Então, hoje a gente vai mergulhar um pouquinho no fascinante mundo dos protozoários, entender o que torna a leishmania tão perigosa, como o sistema imunológico atua e, por vezes, falhas na defesa contra a infecção, e o papel decisivo do linfócito C, de citocinas e da imunidade celular deste processo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos protozoários, né? Eles são organismos unicelulares, eucariontes e heterótrofos. E pertence ao reino protista, né, por serem eucariotos, né, possuem núcleo verdadeiro, organelas membranosas, né, o que diferencia das bactérias, né, que são procariontes. E essa estrutura celular, ela é mais complexa, lhe permite adaptar-se a uma variedade de ambientes e desenvolver estratégias sofisticadas da sobrevivência e evasão do sistema imune, né. Então, assim, de acordo com Junqueira e Carneiro, que é um dos livros que a gente tem que seguir, né, a gente tem que estudar por ele, né, os protozoários, eles apresentam enormes diversidades, né, morfológicas, funcionais, com algumas espécies dotadas de estruturas especializadas, né, para locomoção. No caso, né, tem os flagelos, os cílios, os pseudópodes, né, então, assim, e os protozoários, gente, ele vive de vida livre, né, eles são encontrados em ambientes aquáticos, né, ou solos úmidos, né, ou onde desempenham papéis ecológicos importantes, né, e os parasitas, eles vivem no interior de outros organismos, né, inclusive nos humanos, tá, onde pode causar doenças ou algumas potencialmente fatais. E as formas parasitárias, elas desenvolvem mecanismos de adaptação do hospedeiro, como a capacidade de invadir tecidos, escapar de ações de anticorpos, né, sobreviver dentro das células fagocísticas, né? Então, assim, alguns exemplos importantes, né, exemplos clínicos, né, que a gente tem que saber, que é a questão da membíase, né, da malária, da leishmaniose, até a doença de Chagas, tá? Então, assim, a maioria dos protozoários se reproduz de forma sexuada, geralmente por fissão binária, processo no qual a célula se divide em duas cópias idênticas, né? E, no entanto, alguns com plasmódio, né? Que é o agente da malária, tá? Que possuem ciclos com fases sexuadas e assexuadas, que ocorrem com hospedeiros diferentes e que complicam seu controle e tratamento, né? E essa plasticidade reprodutiva genética contribui para a adaptação e resistência frente ao sistema imune e aos medicamentos, né? E por que os protozoários são tão relevantes assim para a medicina, né?
apesar dele ser um organismo unicelular, muitos protozoários causam doenças graves, né, como alta morbimortalidade, né, especialmente em regiões tropicais, né, e também em populações vulneráveis, né. Então, eles são capazes de evitar a resposta imune, infiltrar tecidos profundos, né, e causar destruição de células diretas ou inflamações crônicas, né. E além disso, muitas doenças causadas por protozoários são negligenciadas, né, em termos de pesquisa, questão de investimento, né, o que agrava ainda mais o problema de saúde pública, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela classifica vários protozoonoses, né, como leishmaniose, doença de Chagas, como doenças tropicais negligenciadas, né, por difícil de notificação às vezes, né, por não conhecer totalmente ali a patologia, né, os efeitos que aqueles protozoários, né, ou essas doenças tropicais, né, acometem ali, tá? Vamos pensar um pouquinho e vamos responder, né, como que um organismo unicelular consegue causar doenças sistêmicas tão graves no corpo humano? Vamos parar para pensar sobre o quê? O local onde o protozoário se instala, sobre a resposta imune necessária para conhecê-los e as estratégias que ele usa para escapar da destruição, né? Vamos pensar um pouquinho como que isso vai funcionar? Então, vamos lá, tá? Um organismo unicelular como protozoários consegue causar doenças sistêmicas graves, né? Devido à sua capacidade de invadir tecidos específicos, modular a resposta imune e driblar os mecanismos de defesa do organismo. Embora pequenos e compostos por uma única célula, possuem mecanismos altamente adaptados, né, para adesão, penetração celular, invasão imunológica e replicação intracelular, né? Por exemplo, né, o protozoário da leishmania, né, que é da leishmaniose, né, ele vai entrar dentro do interior dos macrófagos, né? Isso vai acontecer como, né? Lá dentro, uma vez lá dentro, ele se protege contra a destruição de mecanismos como inibição da função do fagolisossomos, né, resistência do ambiente ácido e as enzimas lisossômicas, né, e a modulação da produção de citocinas, né. E agora a gente vai falar um pouquinho do ciclo biológico da leishmania, tá? Então, o mosquito vetor, ele inocula a forma promastigota, né, do parasita, né, ao picar o hospedeiro, né? E o promastigota são fagocitados pelos macrófagos da pele, tá? E no interior dos macrófagos, os parasitas se diferenciam-se de forma amastigota, que é não flagelada, tá? E adaptada ao ambiente intracelular. Os amastigotas se multiplicam por fisão binária, né, dentro do vácuo fagocítico. E as células hospedeiras, elas se rompem, liberando os parasitas que infectam novos macrófagos, né? E esse ciclo se repete, perpetuando a infecção e, eventualmente, permitindo a disseminação para outros órgãos, né, internos, como fígado, baço, medula, né? Na forma visceral mesmo, tá? E a gente tem que diferenciar, tá? A leishmaniose tem ela cutânea e tem a visceral, tá? A cutânea são lesões ulceradas, né? Crescimento lento, indolores, né? Bordas elevadas, fundo granuloso, que é igual estava no nosso estudo de caso, né? No caso clínico, né? Que eu apresentei no começo do vídeo. E pode regredir espontaneamente ou deixar cicatrizes permanentes, tá? E tem a forma visceral dela, que é febre prolongada, né, esplenomegalia ou hepatomegalia, tá? Pancitopenia, né, perda de peso, fraqueza, né, e alto risco de morte se não for tratada, tá? Então, assim, a forma visceral é considerada a forma potencialmente grave, tá? E fatal se não for tratada e exige um tratamento diagnóstico precoce, tá? Quando a gente fala em resposta imunológica, né, a gente tem que pensar o quê? Na eficácia da resposta imune-celular, né, que é o principal fator determinante para a evolução daquela doença, né? Então, igual uma resposta do tipo TH1, que é o quê? Linfócito TCD4+, mais produção de interferons gama, né? Que é o quê? Promove a ativação dos macrófagos para controlar aquele tipo de infecção. Já quando a resposta é do TH2, né, que é voltado para a produção de anticorpos, ela é ineficaz, pois a leishmania, né, ela é encontrada dentro das células, né, e é protegida de anticorpos, né? Então, quando a resposta celular é fraca ou ausente, o parasita se multiplica-se livremente, né, disseminando-se pelos órgãos, o que acontece é a leishmaniose viral, tá?
Vamos pensar um pouquinho agora e responder novamente, né? Por que a produção de anticorpos não é suficiente para combater a leishmaniose, né? Dica, né? Vamos pensar no local onde o parasita vive, né? E no tipo de resposta imune necessário para eliminá-lo, tá? Só recapitulando então um pouquinho, né, que a leishmania é um protozoário intercelular obrigatório, né, ele vive o quê? Dentro das células fagocísticas, né, do sistema imune, principalmente dos macrófagos, só pra gente estar relembrando, tá? Então, essa capacidade de viver escondido dentro das células torna-se inacessível aos anticorpos, né, que atuam o quê? No meio extracelular, tá? Então, só resumindo o que a gente falou até agora, né? Que a leishmania, ela vive dentro dos macrófagos, protegidas por anticorpos, né? E por isso, apenas a resposta imunicelular mediada por linfócitos T e citocinas do interferos gama é capaz de controlar essa infecção, né? E a produção de anticorpos por si só, e não acessa o parasita e não o destrói. A imunidade celular, né? Então, assim, falando um pouquinho da questão da imunidade, né? É um ramo de resposta imune, né, adaptativa, que atua predominantemente através da ação dos linfócitos T, principalmente o linfócito TCD4+, mais o TH1, né, que ativa os macrófagos, né, e tem os linfócitos TCD8+, né, que ele destrói células infectadas por vírus ou células tumorais, né, e ele é essencial para combater patógenos, né, intracelulares, como vírus, protozoários, né, que se escondem dentro das células do hospedeiro, né, onde os anticorpos não conseguem alcançá-las. E agora a gente vai falar um pouquinho dos linfócitos T e o desenvolvimento incompleto da tireoide, tá? Você sabia que um pequeno órgão no tórax pode ser a chave, né, para defender essa infecção de graves protozoários? Pois é, a gente não tá falando da tireoide não, né? A gente tá falando sim do timo, né, gente? Que o timo é um órgão linfóide primário localizado no mediastino anterior, que exerce sua função essencial, e é nele que os linfócitos T amadurecem e se diferenciam, né, tornando-se capazes de reconhecer antígenos, tá, específicos e para participar ativamente da resposta celular, imunicelular. Os linfócitos T, eles nascem na medula óssea, mas migram para o timo, ainda imaturos. E é no timo que passa por dois processos fundamentais, como seleção positiva e seleção negativa, tá? Garantindo que apenas as células componentes e seguras cheguem à circulação. Agora, imagine um cenário onde esse timo não se desenvolve corretamente. Nossa, como que seria, né? Como que ocorre em pacientes como síndrome de George, né, que é uma condição congênita caracterizada por hiperplasia ou aplasia do timo, né, que isso significa que são pessoas que não conseguem formar linfócitos T funcionais, comprometendo seriamente a imunidade celular daquela pessoa, tá? E quais são as consequências clínicas disso, né? É questão da suscetibilidade aumentada a infecções, né, principalmente por micro-organismos intracelulares, como protozoários, né, como toxoplasmose, né, leishmaniose, né, e outras doenças, tá? E esses tipos de patógenos vivem e se multiplicam dentro de células do hospedeiro, exigindo uma resposta imune, né, do TH1 eficiente, com os linfócitos TCD4 e CD8+. E além das citocinas, como interferos gama, né, para controlar esse tipo de infecção. Então, sem linfócito T, o sistema imune não consegue ativar os macrófagos, né, para destruir esses protozoários, né, e nem introduzir a apoptose, né, de células infectadas, né. Então, o resultado disso seria o quê? Infecções persistentes, graves e potencialmente fatais, né. Então, tem estudos que indicam que indivíduos com imunodeficiências relacionadas ao timo apresentam riscos de infecções fúngicas, virais, parasitárias, né, com destaque para os protozoários que conseguem invadir e permanecer escondidos nas células. Então, assim, o desenvolvimento adequado do timo não é da tireoide, né? Ele é essencial para o funcionamento do eixo do linfócito T, que é o quê? A imunidade celular ali daquela pessoa. Sem esse eixo, perdemos a nossa principal ferramenta contra infecções intracelulares. E quando a gente fala das citocinas e suas funções, né, a gente tem que pensar no TNF-alfa, né, que ativa os macrófagos e é uma inflamação sistêmica à febre, né? Tem os interferos gama, né, que ativa os macrófagos e aumenta a resposta contra intracelulares, né? Tem
o IL-1, que ativa os linfócitos, né? E tem o IL-6, né? Que induz a proteína C reativa, né? Que é a diferenciação de linfócitos B. E tem o IL-8, né? Que é quimiotaxia, né? De neutrófilos, tá? Então, assim, para concluir, né, fazer um resuminho do tudo que foi falado hoje, né? Os protozoários, eles são eucariotos, com alta variabilidade. A leishmaniose envolve vetor, né, que são reservatórios, resposta celular, né, e os linfócitos T e citocina são fundamentais para esse controle dessa infecção, tá? Espero que vocês tenham gostado, né, foi rapidinha a explicação, né, então, assim, curtir aprender assim é muito mais fácil, né? Ative a notificação e compartilhe com o colega que ainda confunde tireoide com timo, né? E até a próxima aula ativa. Tchau, tchau! Entenda quem são os protozoários, seres unicelulares, onde vivem, como se locomovem e sua importância na prática médica. Aprenda sobre o agente etiológico, o vetor e os reservatórios da leishmaniose, além do ciclo de vida do parasita e suas manifestações clínicas. Compreenda como nosso organismo utiliza a imunidade celular, especialmente os linfócitos T, para combater parasitas intracelulares. Descubra como o desenvolvimento incompleto da glândula tireoide pode impactar o timo e a maturação dos linfócitos T. Conheça a função de moléculas fundamentais como TNF-alfa, IFN-gama, IL-1, IL-6 e IL-8 no controle da inflamação.